Olá, a aula de hoje é sobre análise combinatória, permutação. Vimos na aula anterior que permutação é a mesma coisa que trocar os elementos de lugar para formar elementos diferentes e que eu possa usar todos os elementos disponíveis. Na aula de hoje, vamos dar continuidade sobre esse conceito de permutação. Então, permutação são agrupamentos que se diferenciam somente pela ordem. Por exemplo, quando eu tenho duas pessoas A e B, e eu coloco essas duas pessoas em uma fila, existe somente duas possibilidades. Ou eu coloco a pessoa A na frente e a pessoa B atrás, ou eu coloco a pessoa B na frente e a pessoa A atrás. Ou seja, permutação de 2, que é igual a 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2 filas. Isso já vimos anteriormente, que quando eu falo em permutação, permutação é a mesma coisa que fatorial do total de elementos que eu tenho disponível. Então, se eu tenho dois elementos, vai ser permutação de 2. E se eu acrescentar uma terceira pessoa, uma pessoa C? Quantas são as maneiras de colocar essas pessoas em uma fila? Então, eu tenho lá, posso colocar a pessoa A primeiro, depois a pessoa B, depois a pessoa C. Ou eu posso colocar a pessoa a C e a B. Ou eu posso colocar a pessoa B, depois a A, depois a C. Ou eu posso colocar a pessoa B, depois a C, depois a A. Ou eu posso colocar a pessoa C, depois a A, depois a B. Ou eu posso colocar a pessoa C, depois a pessoa B, depois a pessoa A. Ou seja, quantas maneiras eu tive de organizar essas três pessoas em uma fila? 6 maneiras. Então, eu vou ter 6 maneiras diferentes de formar filas, ou 6 filas diferentes eu consigo formar com essas três pessoas. Ainda eu poderia resolver isso pelo princípio multiplicativo. Permutar é o mesmo que trocar as pessoas de lugar, mas eu vou usar todas essas pessoas. Porém, a permutação é a mesma coisa que o fatorial do total de elementos que eu tenho disponível. Então, vai ser permutação de quanto? De 3, porque são 3 pessoas, que é igual a fatorial de 3, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 filas diferentes que eu consigo formar com essas três pessoas. Uma quarta pessoa for colocada para formar essa fila. Então, eu vou ter a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C e a pessoa D. Essa é uma maneira. Aí, eu poderia colocar a pessoa A, a pessoa B, a pessoa D e depois a pessoa C. Ou seja, eu tenho que montar todas as possibilidades diferentes com essas 4 pessoas. Como agora já aumentou a quantidade de pessoas, vai dar um pouquinho mais de trabalho fazendo a árvore das possibilidades, que é montando todas as possibilidades ou todas as filas diferentes. Então, por isso, é mais fácil nós usarmos o quê? Permutação. Permutação de quantas pessoas? De 4 pessoas. Permutação de 4 pessoas é igual a 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 filas diferentes. E se eu acrescentar uma quinta pessoa? Pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D e pessoa E. Então, mesma coisa que eu disse no anterior, teríamos mais trabalho em montar a árvore das possibilidades, demandaria muito tempo. Então, conforme aumenta a quantidade de elementos, é mais fácil usar o quê? A definição de permutação. Permutação do total de elementos que eu tenho. E a permutação é o quê? Trocar esses elementos de lugar. Porém, eu vou usar todos os elementos sempre. E eu vou observar o quê? No caso aqui, se são 5 pessoas, eu vou permutar as 5 pessoas. Então, permutação de 5 é igual a 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 filas diferentes. Então, pelo princípio fundamental da contagem, usando o diagrama, né, o árvore das possibilidades, demandaria muito tempo. Então, por isso é mais fácil usarmos a definição de permutação, que é o fatorial do total de elementos disponíveis. Vamos agora para alguns exemplos. Primeiro, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar utilizando os algarismos 3, 5 e 7? Então, olha só, vamos fazer aqui, como são poucos números, coloquei para vocês olharem também as possibilidades.
né? Que números eu consigo formar? 357, 375, 537, 573, 735 e 753. Agora, usando o princípio fundamental da contagem. Então, por aqui eu fiz todas as possibilidades, que seria a árvore das possibilidades. Agora eu vou fazer pelo princípio fundamental da contagem. Não são 3 algarismos disponíveis? Então, eu tenho a primeira casinha, a segunda casinha e a terceira casinha. Na primeira casinha eu posso usar quantos? Qualquer um dos 3, ou 5, ou 7. Na segunda casinha, eu só posso usar 2, porque eu já usei 1. Na terceira casinha, eu só posso usar 1, porque eu já usei 2. Então, pelo princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6 possibilidades. Ou ainda, a terceira maneira seria pela permutação. Permutação de quantos algarismos? Permutação de 3 algarismos, que é igual ao fatorial de 3, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 números, ou 6 possibilidades diferentes que a gente consegue formar com os algarismos 3, 5 e 7. Vamos agora para o exemplo 2. 5 pessoas, Arnaldo, Benedito, Carla, Débora e Eliane, estão juntas em uma sala. Quantas filas diferentes elas podem formar, sabendo que Arnaldo é sempre o primeiro e Eliane é sempre a última? Então, se eu não tivesse a condição do Arnaldo ser o primeiro e a Eliane ser a última, então eu teria quantas pessoas? 5 pessoas. Bastava fazer o quê? Permutação de 5 pessoas, tá? Que era fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Porém, eu tenho fixos 2 pessoas. O Arnaldo é sempre o primeiro e a Eliane é sempre a última. Portanto, sobraram quantas pessoas para eu permutar, para eu trocar de lugar aqui nessa fila? Sobraram as outras 3 pessoas, que é o Benedito, a Carla e a Débora. Então, o que eu vou fazer? Se eu já usei aqui o Arnaldo, se eu já usei aqui a Eliane, quantas pessoas sobraram para colocar aqui? 3. Aí, usei mais uma pessoa. Quantas sobraram para usar aqui? 2. Usei mais uma pessoa. Sobrou uma pessoa para eu colocar aqui nessa fila. Então, seriam 3 vezes 2 vezes 1 pelo princípio fundamental da contagem é igual a 6 filas. Ou, basta fazer permutação de 3, que é igual a 3 fatorial, que vai ser 6 filas. Por que é permutação de 3 e não permutação de 5? Porque eu tenho fixo sempre o Arnaldo no primeiro lugar da fila e a Eliane sempre no último lugar da fila. Então, as outras pessoas que eu vou trocar de lugar, os dois vão ficar sempre fixos ali. Portanto, permutação de 3, que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Terceiro exemplo. Quantos números ímpares de 5 algarismos distintos podem ser formados com os elementos do conjunto? Conjunto A tem esses elementos, 2, 3, 4, 5 e 7. Para que o número seja ímpar, ele tem que terminar em 3, 5 ou 7. Então, olha só, quantos algarismos eu tenho distintos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Se não fosse a condição de formar números ímpares, bastava fazer permutação de 5. 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Mas eu tenho a condição que tem que ser número ímpar. Se tem que ser número ímpar, então olha só, quantos algarismos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloquei aqui os 5 tracinhos. Aí, eu tenho que pensar que aqui só pode aparecer ou 3, ou 5, ou o 7. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? 3. Aí, sobrou, se eu já usei o 3, ou já usei o 5, ou já usei o 7, sobraram quantos algarismos para eu usar aqui no começo? 4. Já usei 2. Quantos sobraram para usar aqui? 3. Já usei 3. Quantos sobrou para usar aqui? 2. Aí, já usei quantos até agora? 4. Quantos sobrou para usar aqui? 1. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3. Por que vezes 3? Porque aqui eu tenho 3 possibilidades. Para ser um número ímpar, tem que terminar ou em 3, ou em 5, ou em 7. Vai ser igual a 72 números. Dava para fazer por permutação? Dava, porém eu teria que lembrar dessa condição aqui. Então, eu faria a permutação de 4 vezes 3.
Por que vezes 3? Porque quem vai aparecer lá no final ou é o 3, ou é o 5, ou é o 7. Então, dava para fazer também. Agora nós vamos falar de permutação com elementos repetidos, tá? O que é permutação com elementos repetidos? É quando eu tenho ou letras ou números que se repetem. Pela definição, nós vamos fazer o quê? Excluir, ou na verdade, né, quando eu vou dividir, é a mesma coisa que estar tirando os elementos repetidos, não contando eles novamente. Como assim? Olha só, vamos para o exemplo para ficar mais claro. Nem vou falar da definição por enquanto. Quantos anagramas tem a palavra ama? Então, eu vou montar aqui os anagramas para vocês entenderem depois a definição aqui da fórmula de permutação com elementos repetidos. Se eu fosse fazer a permutação, normal, seria o quê? Trocar quantas letras de lugar. Lembra que anagramas são palavras diferentes, com ou sem sentido eu posso formar, trocando as letras de lugar. Então, a palavra ama tem 3 letras, então seria permutação de 3. Permutação de 3 é igual a 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que seria 6. Mas eu tenho uma condição aqui, eu tenho 2 letras As. A letra A, independente de onde ela esteja, ela é a mesma letra A. Então, olha aqui, ó. Eu formei a palavra ama, depois formei a palavra ama de novo, coloquei aqui em destaque em vermelho para vocês observarem que eu trouxe ela para o começo, depois para o final. Aí depois formei a palavra AM, depois de novo AM, ó, troquei esses dois A de lugar, porém a letra A é a mesma coisa. E formei a palavra MAA. MAA, troquei o A aqui de lugar também para vocês observarem. Olha só, essa palavra aqui e essa palavra aqui, ama, não é a mesma coisa que ama? Então, eu vou contar 2 vezes, ou seja, eu vou contar 2 palavras? Não, eu vou contar uma só. Então, esses 2 anagramas aqui são iguais, portanto, eu só conto como um. Depois, aqui, mesma coisa, ó. AM são 2 palavras iguais. Então, eu não vou contar 2 vezes, eu vou contar uma. Então, mais um anagrama que eu consegui formar. E MAA e MAA são 2 palavras iguais, 2 anagramas que eu consegui formar, mas são a mesma coisa, então eu só conto uma vez. Portanto, quantos anagramas diferentes eu consegui formar? 1, 2, 3 anagramas. E pela definição, então, lá na nossa fórmula de permutação com elementos repetidos, como vai ficar? Permutação de quantos elementos eu tenho? São 3 letras. E o que significa esse 2 que está aqui? São 2 elementos que estão se repetindo. Quem são eles? A letra A. Aí, eu faria na permutação fatorial de 3. Mas agora, eu tenho que tirar aqueles que estão se repetindo. Então, é o fatorial de quantas letras que está se repetindo? Então, eu vou dividir pelo número de letras ou números que estão se repetindo, porém o fatorial dele. No caso aqui, eu tenho 2 letras A, então eu vou dividir por 2 fatorial. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial de 3, dividido por 2 vezes 1, que é o fatorial de 2. Aí, aqui eu simplifiquei. Fatorial de 2, né? Com fatorial de 2, 2 dividido por 2 dá 1, 1 dividido por 1 dá 1. 3 vezes 1 é igual a 3 anagramas que eu consigo formar com as letras da palavra ama. Foi demonstrado aqui pelas palavras, né, que a gente conseguiu só 3, porque essas duas dá uma só, essas duas dá uma só e essas duas dá uma só. Vamos para os exemplos? Primeiro, quais são os anagramas das palavras? A, eleger. Então, a palavra é eleger. Tem quantas letras? 2, 4, 6 letras. Mas eu tenho letras repetidas. Quais são as letras repetidas? A letra E. Ela está se repetindo quantas vezes? Está se repetindo 3 vezes. Então, eu poderia apenas fazer permutação de 6? Eu posso fazer a permutação de 6, mas eu tenho que excluir aqueles anagramas que são repetidos, ou seja, aquelas palavras repetidas, eu não posso contá-las novamente. Então, eu vou dividir por quanto? Por 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque é a quantidade que eu vou ter de anagramas ou de palavras que vão se repetir. Como que vai ficar? Fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial
dividido por 3 fatorial. Por que eu parei no fatorial de 3 e parei no fatorial de 3? Porque quando eu tenho fatorial e fatorial do mesmo número, eu posso simplificar. Porque o fatorial de 3 não é o mesmo que o fatorial de 3 no numerador, no denominador? Então, é 3 vezes 2 vezes 1 e 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então, eu posso simplificar. E aí, sobrou quem para multiplicar? 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 120 anagramas. Olha a letra B. A palavra arara. A palavra arara tem quantas letras? 5 letras. Se fosse uma palavra que não tivesse letras repetidas, bastava fazer permutação de 5. Mas eu tenho que descontar aqueles anagramas em que são os mesmos, ou seja, são palavras que eu formo iguais. Então, as palavras que são iguais eu não posso contar duas vezes, eu vou contar somente uma. Então, quais são as letras que estão se repetindo? A letra A, 3 vezes, e a letra R, 2 vezes. Então, vai ser fatorial de 5, que é o total de letras, dividido pelo fatorial de 3 vezes fatorial de 2. Por quê? Porque agora eu tenho duas letras que estão se repetindo. A letra A, 3 vezes, e a letra R, 2 vezes. Como que vai ficar isso? Vou resolver fatorial de 5. Poderia resolver o fatorial de 5, resolver o fatorial de 3 e o fatorial de 2 e depois dividir. Porém, é mais fácil a gente simplificar, né? Eu posso simplificar os fatoriais que são iguais. Então, eu posso reduzir, por exemplo, aqui no numerador, até o fatorial de 3 para simplificar com o fatorial de 3 aqui do denominador. Por quê? Porque o fatorial de 3 aqui e o fatorial de 3 aqui é o mesmo resultado, que vai dar 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 1, dividido pelo fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1, que é 2, vai dar 20 dividido por 2, que é igual a 10 anagramas da palavra arara. Agora, olha a palavra retratar. Quantas letras tem a palavra retratar? Tem 8 letras. Se fosse uma palavra que não tem letras repetidas, eu poderia apenas fazer permutação de 8. Porém, eu tenho que descontar aqueles anagramas que são as palavras que se repetem. Quantas letras eu tenho que estão se repetindo? Eu tenho a letra R, 3 vezes, a letra T, 2 vezes e a letra A, 2 vezes. Então, é o fatorial de 8, dividido pelo fatorial de 3, vezes fatorial de 2, vezes fatorial de 2. Como que eu resolvo isso? Vou reduzir o fatorial de 8 para poder simplificar até qual? Até o fatorial de 3. 8 vezes 7 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui eu simplifiquei fatorial de 3 com fatorial de 3. E se eu não quero simplificar, eu quero resolver até o final, quero resolver aqui no denominador também. Pode resolver e depois você efetua a divisão, porém você só vai trabalhar com números maiores. Facilita se você simplificar. Então, fatorial de 3 é 6 e fatorial de 3 é 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então, ficou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por fatorial de 2, que é 2 vezes 1, vezes fatorial de 2, que é 2 vezes 1. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 6.720, dividido por 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4. 6.720 dividido por 4 é igual a 1.680 anagramas. Olha o exemplo 2. Quantos anagramas, ou quantos números, diferentes obtemos reagrupando os algarismos do número 718.844? Quantos números diferentes eu consigo formar usando esses algarismos aqui? Então, quantos algarismos eu tenho nesse número? 6. Se não tivesse algarismo repetido, bastava fazer permutação de 6. Mas eu tenho que excluir aqueles que se repetem. Por quê? Porque quando eu vou formar um número, ele significa a mesma coisa. Se eu trocar os dois de lugar, vai voltar a ser o mesmo número formado. Então, não posso contar esse número duas vezes. Portanto, eu vou excluir ou eu vou tirar o fatorial de quem? Fatorial de 2 e fatorial de 2. Por quê? Porque o 8 está repetindo duas vezes e o 4 está repetindo duas vezes. Então, vai ser 6 fatorial, que é o total de algarismos, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, que são a quantidade de algarismos que estão se repetindo.
Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Por que que eu parei aqui no numerador no 2 fatorial? Porque eu vou pegar esse 2 fatorial e vou simplificar com um dos 2 fatorial que está no denominador. Então, 2 fatorial dividido por 2 fatorial é 1. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. Deu 360 dividido por 2, que é igual a 180. Número de maneiras diferentes de colocar em linha de tabuleiro de xadrez. 8 posições, as peças brancas, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, a rainha e o rei. Se eu tivesse falando somente de 8 peças e não tivesse peças repetidas, iguais, então seria a permutação de 8, ou 8 fatorial. Mas eu tenho 2 torres brancas, 2 cavalos brancos, 2 bispos brancos, a rainha e o rei. Como eu tenho 2 torres que são iguais, 2 cavalos que são iguais, 2 bispos que são iguais, então, independente da maneira que eu vou colocar, vai ser a mesma coisa. Por isso que eu não posso contar aquela maneira. E aí, eu vou ter que fazer o quê? Descontar essa maneira que eu formei que é repetida. Então, quem eu vou descontar? Vou descontar as 2 torres, os 2 cavalos e os 2 bispos. Então, o fatorial de 8 dividido pelo fatorial de 2 vezes fatorial de 2 vezes fatorial de 2, que vai ficar como? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. O que que eu fiz aqui? Eu parei no 2 fatorial porque eu vou simplificar com um dos 2 fatorial que está no denominador. 2 fatorial dividido por 2 fatorial é igual a 1. Então, ficou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que vai dar 20.160 dividido por 4, que é igual a 5.040 anagrama. Vamos agora para o exemplo 4. 3 livros de geografia diferentes e 3 livros de história diferentes serão colocados um sobre o outro de modo a formar uma pilha de livros. Quantas pilhas diferentes poderão ser formadas se? Letra A. Não importar a matéria, e sim os livros, que no caso são todos diferentes. Então, quantos livros eu tenho independente da disciplina? 3 de geografia e 3 de história. Então, eu tenho no total 6 livros. Ou seja, basta fazer a permutação de 6, que é igual a 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720 pilhas. Agora, olha a letra B. A diferença entre os livros não for levada em conta, mas apenas o fato de que são de 2 disciplinas diferentes. Então, eu tenho no total 6 livros, porém, eu tenho livros de disciplinas diferentes. Então, eu tenho 3 livros que se repetem de geografia e 3 livros que se repetem de história. Na hora que eu for montar essas pilhas, eu vou ter que observar essa condição, que vai se repetir. Então, eu preciso descontar essas pilhas que são as mesmas, né? As mesmas maneiras de colocar aí esses livros e formar as pilhas de livros que eu quero. Portanto, eu vou ter que descontar o quê? Fatorial de 3 e fatorial de 3, porque são 3 livros de geografia e 3 livros de história. Como que vai ficar? Fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Por que que eu parei no 3 fatorial? Para simplificar com um dos 3 fatorial que tem no denominador. Tanto faz, qualquer um deles. Por que que eu posso simplificar? Porque o fatorial de 3 pelo fatorial de 3 é 6 dividido por 6, que é igual a 1. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1, dividido por fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5 vezes 4, 120, dividido por fatorial de 3 é 6, que é igual a 20 pilhas diferentes que eu consigo formar com esses 3 livros de geografia e esses 3 livros de história. Não, no caso aqui, a diferença não está sendo levada em conta, mas o fato de que eles são de 2 disciplinas diferentes, as disciplinas de geografia e as disciplinas de história. Por hoje é só. Se você gostou dessa aula, dê um like e se inscreva lá no nosso canal. Obrigada!